Olá galera, aqui é a Carol do Leitura Virtual e hoje eu vou trazer todas as minhas impressões e opiniões sobre o livro Aparelho Sexual e Cia. Vem comigo, vem! Este livro, ele causou muita polêmica, na internet por causa de um aparecimento dele associado a um tal de kit gay que seria distribuído nas escolas para as crianças. Primeiro ponto aqui, não quero discutir sobre política, quero somente tirar todas as dúvidas e tabus a respeito deste livro. Também não quero discutir se a educação sexual deve ou não ser dos pais ou da escola, porque eu também concordo que deve ser dos pais. Eu acho que não existe ninguém no mundo que o seu filho tem que confiar mais do que você, mãe, ou você, pai. Então, óbvio que todas as vezes que ele for perguntar qualquer coisa, não só sobre sexo, mas sobre qualquer assunto, ele tem que perguntar para os pais, porque são as pessoas que ele mais confia no mundo. Só que para isso, ele precisa de abertura. Se a criança não tiver abertura, ela não vai perguntar. E o segundo ponto sobre isso é que a escola vai falar. No 5º ano, nós temos no nosso currículo, em todos os livros didáticos, o assunto aparelho reprodutor, sistema reprodutor. Então, esse assunto vai ser falado no 5º ano. No 5º ano até 2018. A partir de 2019 já será no 4º ano. Então vai descer mais um ano. Serão crianças de 9 e 10 anos. Por causa da nova base nacional, todos os livros estão com o mesmo assunto, E está no 4º ano. Eu já verifiquei lá na minha escola, os livros chegaram pra gente escolher. E todos os livros de ciências trazem esse assunto no 4º ano. Então, se você quer conversar com o seu filho, se você quer que ele tenha essa conversa com você, você tem que sim iniciar antes da escola, certo? Mas isso não tem nada a ver com esse livro aqui, gente. Esse livro, ele é um livro, eu achei um livro engraçadíssimo e fantástico. Esse aqui é o personagem principal do livro. Ele é um menino totalmente sem noção, porque ele não entende nada a respeito desse assunto. E ele faz umas associações, coisa de criança mesmo, mas ele faz umas associações muito nada a ver. Então, ele pega pequenas explicações que ele ouviu dos amigos, que ele ouviu por aí, que ele encontrou na novela, e ele começa a falar um monte de besteira que não tem nada a ver. E à medida que essas besteiras vão aparecendo, o livro vai explicando a verdade sobre determinados assuntos. Como é que começa o livro? Como que ele é dividido? Se você abrir aqui no índice, você vê que ele segue uma ordem, que é mais ou menos a ordem que acontece, e ele vai... Os assuntos mais pesados, os assuntos mais difíceis de conversar com as crianças vão ficando pro final do livro. Então aqui no começo ele fala sobre estar apaixonado. O que é estar apaixonado? O que é gostar de alguém? O que é sentir alguma coisa por outra pessoa? Depois ele vem e fala da puberdade. Quais são as mudanças no corpo dos meninos e quais são as mudanças no corpo das meninas? É aí que entra também a menstruação e assuntos como a ejaculação dos meninos, aquelas sensações que eles começam a sentir quando eles estão entrando na adolescência, talvez até antes. E aí ele vai explicando, por exemplo, que os meninos não menstruam, porque os meninos não têm útero, entendeu? Eles explicam que as meninas não têm testículos. São essas pequenas associações. Aí depois, o 3º capítulo realmente é sobre transar. Como é transar? E o livro é bem explícito. Ele mostra exatamente o que é, só que através de desenhos, não são através de fotos. Então são desenhos super engraçados. Eu dei muita risada quando vi o livro, porque eu achei um sentido muito... a linguagem das crianças mesmo, sabe? Não é uma coisa pesada, é uma coisa engraçada que torna o assunto uma coisa normal. Porque é um assunto normal. Você não pode tratar o sexo como se fosse um absurdo, porque se você não conversa abertamente, a criança vai ficar com dúvidas, o adolescente vai ficar com dúvidas, pode acabar acontecendo de fazer uma coisa que não queria, falar coisas que não querem, fazer brincadeiras que não tem nada a ver e passar vergonha, Aí depois vem a parte de fazer um filho, de onde vêm os bebês. E aí mostra exatamente, tem um desenho aqui que eu adorei, que eu falei, vou mostrar pra eles no vídeo, que é justamente os espermatozoides todos saindo do corpo do menino, do cara, e indo encontrar o óvulo. E aí tem uns diálogos entre os espermatozoides que é engraçadíssimo. Você vê que é uma coisa feita pra criança mesmo. E quando eu falo criança, gente, eu tô falando de 9, 10 até 13 anos. Porque depois disso eles já sabem, já praticam, Então,
Quando eu falo, o livro, quando ele fala de criança, ele fala de até 13 anos. Ele fala em alguns momentos assim, uma criança de 13 anos. Então, né, quando a gente fala, mas 13 anos não é mais criança, na verdade é. É que a gente, na nossa sociedade, a gente diz que não é mais, mas que a adolescência começa a partir dos 13 anos, certo? Aí, depois, ele fala como se proteger e ele explica onde encontrar camisinha pra vender, como usar a camisinha, como colocar a camisinha, pra que serve, e não só no sentido de proteger da gravidez. Ele explica também no sentido de proteger de doenças. Então, eu achei que é um ponto muito interessante, porque isso deve ser falado, gente. Você tem que comprar camisinha pro seu filho homem. Você não pode fechar os olhos e achar que ele não vai transar. Ele vai. Em algum momento, ele vai. E se ele estiver preparado, se ele tiver tido uma conversa honesta, e ele tirar todas as dúvidas que apareceram ao longo dos anos, ele vai fazer um sexo seguro. Ele não vai ter um filho antes da hora, ele não vai forçar uma menina a fazer aquilo que ela não quer, ele não vai pegar e nem transmitir doenças. E aí a última parte aqui, o Fique Esperto, precisando de ajuda, que eu também achei fantástico, que ele fala exatamente sobre você saber diferenciar atos de amor e atos de abuso. Ele deixa, inclusive, o telefone, o site, tudo que você tem para buscar ajuda. E ele explica que é para você falar com alguém que você confia se alguma dessas coisas erradas acontecer com você. Independente se for alguém da sua família, alguém da escola, alguém que você gosta, alguém que você confia. Achei perfeita essa parte do livro. Então, gente, o livro, ele vai ser circulado na escola? Provavelmente não. Porque nós não temos um kit gay rolando pelas escolas. Isso não é verdade, tá? Eu sou professora, eu nunca vi nada parecido com kit gay ou com nenhum tipo de apostila sexual rodando pelas escolas, certo? Isso não existe. Este livro serve pra quê? Por que que ele existe, então? Quando eu era criança, existia um livrinho chamado De Onde Vêm os Bebês. E eu tive ele com uns 4 anos. E eu lia com os meus pais e eu adorava o livro. E desde então eu sei de onde vêm os bebês. E isso não me fez fazer sexo com 4 anos. Esse livro é um livro atualizado. É um livro na linguagem das crianças e adolescentes de hoje. Ele fala exatamente na linguagem da criança. Com imagens que as crianças vão achar engraçado, com cores, com um texto simples, com uma linguagem facilitada. É um livro para criança, sei lá, a partir de 9, 10 anos. Se você quiser dar para o seu filho de 8, você pode. Porém, você vê junto, você acompanha, você vê o que ele já pode ver. Ah, não, esse aqui você deixa para depois. Mesmo porque o livro segue uma ordem. Se você achar que a parte de transar está muito pesado para ele ainda, com 8, 9 anos, você espera, deixa para o próximo ano. Guarda nas suas coisas e deixa para o próximo ano. É um livro para te auxiliar, pai, para te auxiliar, mãe, como conversar com os seus filhos. Você mostra e você mostra que você está aberto para um diálogo, para qualquer dúvida que ele tiver, você poder tirar. E aí, gente, se o seu filho vira para você e pergunta, você responde. Seu filho de 10 anos chega para você e fala, pai, de onde vêm os bebês? Você não vai falar que ele vem da cegonha. Porque se a criança está te perguntando, é porque ela já ouviu alguma coisa a respeito. Tanto na escola, e quando eu falo na escola, eu não estou dizendo dos professores. Os próprios alunos, gente. Eles veem filmes, eles veem novelas e talvez eles veem até os pais. Tá? Não fique na bolha. O que tem de conversinha assim dentro do banheiro, entre as meninas e entre os meninos, é muito grande. É uma quantidade que vocês nem acreditam. E toda vez a gente tem que parar pra ver o que está acontecendo. De onde veio esse assunto? O que está acontecendo? Quem que trouxe esse assunto? Quem que contou isso? E às vezes são informações completamente erradas, equivocadas. E as crianças, não tendo quem confiar para perguntar, vão levar aquilo como verdade. E aí sim é um problema. Tem outras partes do livro que eu queria mostrar para vocês. Essa parte aqui mostra exatamente como que é feita a formação do bebê. Então ele mostra o espermatozoide entrando no óvulo, né? E mostra como que é a divisão das células, como que o bebê vai crescendo e se desenvolvendo. E aqui ele mostra também o tamanho do bebê em cada época da gestação. E aí mostra como seria mais ou menos a hora do parto e o que precisa para o bebê nascer, como que é, o que é contração, o que significa romper a bolsa. Sem esses termos que a criança... Imagina, romper a bolsa na cabeça de uma criança. Ele vai imaginar uma bolsa e a alça rompendo. Isso é que vai passar na cabeça da criança. Aí se ela pergunta pra você o que é romper a bolsa, você tem que explicar o que é.
Você não pode desviar do assunto. Toda pergunta que a criança faz pra você é porque ela está curiosa e ela vai buscar a resposta. Se ela está perguntando pra você, é porque o primeiro ponto de confiança é você. Se você destrói esse ponto de confiança, ela vai perguntar pra outra pessoa. Seja um adulto, seja outra criança. Aí se ela pergunta pra outra criança, a criança de repente não sabe, mas vai inventar qualquer coisa. Ou então ela vai perguntar pra outro adulto e quando você souber, você vai ficar bravo. Porque onde já se viu eu que tenho que falar isso com o meu filho? Mas você não falou quando ele perguntou pra você. Ah, mas ele não perguntou pra mim. Se ele não perguntou pra você, é porque você não deu a abertura necessária pra ele confiar em você em certos assuntos. Porque quem começa um assunto desse são os adultos. A não ser que a criança veja alguma coisa. Gente, na minha sala, todas as vezes, e olha, já foram muitas vezes, já foram muitos 500 anos, todas as vezes que eu vou falar de sistema reprodutor, surgem diversas perguntas que eu também acho que não é da faixa etária, e eu tento responder da maneira mais genérica possível. O que é uma maneira genérica? As crianças perguntam pra mim, todo ano, por que camisinha tem sabor? Nossa, professora, mas como é que eles sabem que camisinha tem sabor? Porque quando você vai no supermercado, tá escrito lá sabor morango. E a criança sabe ler. Aí, a criança de 10 anos tá me perguntando por que camisinha tem sabor. O que eu falo? Eu falo que não é sabor, é cheiro. Não, é que sai um cheirinho de morango. Ah, tá bom. Porque eu acho que uma criança de 10 anos ainda não está pronta pra saber por que camisinha tem sabor. Porém, eu não vou deixar ele sem resposta. E não é uma mentira, realmente tem cheiro de morango. Quando chegar mais pra frente, você pai, você mãe, você vai explicar por que camisinha tem sabor. Porque você vai explicar pra ele os diferentes jeitos de fazer sexo. Antes que ele faça. Porque depois que ele fez, não adianta conversar, ele já fez. E os adolescentes estão fazendo cada vez mais cedo. Não adianta fechar o olho e fingir que não tá vendo, gente. Isso acontece. Os adolescentes hoje em dia, de 15, 16 anos, estão muito mais avançados do que estava na minha época, por exemplo, na sua época, por exemplo. A conversa tem que vir antes, não adianta conversar depois que já foi. E pra finalizar, gente, impossível esse livro fazer parte de um kit gay, porque em momento nenhum ele fala nada sobre relações homossexuais. Nada. Nada. Não tem isso aqui nesse livro. Esse livro só explica situações do corpo do menino, do corpo da menina, e como que os dois juntos fazem um bebê. Isso. Ponto final. Tá? Então, se de repente a escola do seu filho resolver adotar esse livro, não entre em pânico. Vai ver o livro primeiro. Agora, se você está disposto a ter uma conversa franca, uma conversa séria com o seu filho sobre sexo, sobre prevenção, sobre abuso sexual, esse livro é perfeito para você. Vai te ajudar, vai te auxiliar, vai te mostrar diversas maneiras de seguir esse diálogo na linguagem dele, numa linguagem que ele entende, numa linguagem que facilita o entendimento da criança. E todas as dúvidas que puder surgir, o livro vai responder. E aí, com a ajuda do livro, você consegue responder tantas outras dúvidas. E a sua filha ou seu filho vai estar pronto para dizer não na hora que ele quiser dizer não, para dizer sim na hora que ele quiser dizer sim, e para quando ele disser sim, ele está pronto para fazer com segurança, sem correr riscos e sem que seja contra a própria vontade. Então sim, gente, Aparelho Sexual e Cia é um livro incrível para crianças e adolescentes. Crianças de 8, 9, 10 anos, depende da maturidade do seu filho, você também vai poder saber isso, né? Se você quer dar pro seu filho de 8 anos, mas tá com medo, lê junto. Começa junto, vê como ele reage. Às vezes ele vai começar a dar um monte de risada e falar, não quero ver esse livro agora. Você guarda, espera mais um ano. Conheça o seu filho e a sua filha. Converse, dialogue, seja o melhor amigo dele. E tudo vai dar certo e tudo vai acontecer na maneira e no momento que tem que acontecer. É isso, gente. Nota 10 para esse livro. E ele está nos mais vendidos da Amazon. Por quê? Porque as pessoas conseguiram ver nele uma possibilidade de diálogo com as crianças e os adolescentes. Então, veja também, certo? Vou deixar aqui embaixo, na caixa de descrição do vídeo, um link lá do meu blog com algumas fotografias do livro, explicando alguns detalhes que às vezes não dá pra vocês verem no vídeo, pra você dar uma olhada e ver se você quer comprar, e vou deixar o link de compra também. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido um vídeo esclarecedor, e eu espero que vocês pesquisem sobre o livro bastante antes de criar
um demônio em cima dele, porque é um livro muito interessante para as crianças. E é ganhador de vários prêmios internacionais, inclusive. Tá bom, galera? Um beijo, obrigada por ter assistido até aqui. Deixa nos comentários o que vocês acharam e volta aqui na semana que vem, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.